Pode ir. Então vamos começar. Preparados? Sim. Mais ou menos. Pode Reformar. Vamos começar nosso segundo episódio do Pode Reformar. E vocês estão vendo que agora o cenário está totalmente diferente. Que o intuito é justamente não ter nada fixo, né? Então, hoje a gente está aqui em um cenário que me deixa muito feliz, porque é uma obra que a gente realizou. Estamos aqui com o Raí e com o Pedro. Primeiramente, queria muito agradecer a vocês, além de clientes, já posso dizer que são amigos aí que com certeza a gente vai levar para a vida, e proporcionaram isso aqui pra gente, né? Graças a eles tudo isso aqui está acontecendo. E o que me deixa mais feliz em todo esse projeto é que a gente não apenas conseguiu cumprir o combinado aqui com eles, mas que realmente dá para ver a felicidade estampada no rosto deles em tudo isso aqui que foi realizado. Mas vamos lá, hoje não tem poeira, não tem porradaria, não tem gente gritando, é um ambiente calmo, tranquilo, que a gente vai passar vários ambientes diferentes para vocês, mas hoje vai ser um bate-papo mais tranquilo, uma conversa aqui com o Raí e com o Pedro. E primeiro eu queria que vocês se apresentassem, por favor, para todo mundo. Vamos lá, pode começar. Bom, eu sou o Raí, eu sou psicólogo. A idade a gente pode deixar de lado, não precisa. Por favor, aqui, meus 28 anos, não precisa entrar aqui nem com. A gente está no Grajaú, eu morei nesse apartamento até os 7 anos de idade e estou retornando alguns anos depois. Estou muito feliz, acho que a apresentação, acho que cabe isso, né? Como é que a gente está também. A gente morava em Jacarepaguá, estamos vindo para cá. Acho que é isso, assim. Gosto muito de carnaval, vôlei. A gente se encontra nessas coisas e encontrei o Arthur com uma indicação de um amigo que joga vôlei com a gente, arquiteto, e que acompanhou esse processo todo também. Muito bom. Sou Pedro, tenho 37 anos, muito bem vividos. Sou jornalista. A gente tá junto há 10 anos, eu só agora tá morando juntos, a gente morava em Jacarepaguá, mas morávamos separados, e até que surgiu a ideia, obviamente vinda do Raí, de transformar esse apartamento que está alugado, que era da família dele, na nossa casa, e precisava de reformas, e aí surgiu o Arthur em nossas vidas nesse momento. Coisa boa. Agora, já que a gente está falando de obra, vamos cutucar. Vamos cutucar. Tá. Antes de tudo isso aqui, depois a gente pode até entrar nesse mérito dessa obra em específico, mas crença sobre obra. Tá. Puxa, lá no fundo mesmo, lá no fundo. Traz pra gente aí a crença de vocês sobre obra desde sempre. O que vocês pensam, o que vocês já vivenciaram, o que vocês sabem de outras pessoas que vivenciaram. Passa aí pra gente um pouquinho. Assim, obra é um terror, né? Assim, a gente tentar se distanciar o máximo possível de uma obra, assim, desde sei lá, não joga papel dentro desse negócio que vai entupir, vai precisar fazer obra, não vamos fazer, assim, porque a gente fica com uma certa desconfiança também, né? Assim, de quem é que vem fazer, se está ganhando em cima da gente. Esses ambientes, esses serviços que a gente não tem muito conhecimento, que a gente é leigo, né? A gente fica sempre com esse medo de estarem passando a perna, de, será que esse cara tá querendo me cobrar mais do que deve, ou fazer umas paradas que eu não tenho a menor ideia se precisa de fato. Então tem uma questão com desconfiança, tem uma questão da própria organização da obra, assim, o que vai ser preciso, a logística, eu vou ter que estar lá, eu vou ter que parar de trabalhar para estar presente, como é que isso funciona? É possível a gente fazer uma obra sem que eu precise estar nesse espaço? A obra anda sem que eu esteja vendo? Então acho que são crenças assim que a gente tem por experiência desse próprio apartamento antes, quando ele estava alugado e a gente precisava fazer alguma coisa, outras experiências fora daqui e casos, né, que a gente ficou ouvindo de amigos e familiares, né? Essas são pelo menos as minhas crenças em relação à obra. Acho que o Pedro compartilha de algumas. Eu acho que tanto o Raí quanto a gente tem uma experiência de morar muito tempo em casa,
né? E obra em casa, para mim, sempre foi um sinal de dor de cabeça. Desesperador. Desesperador. Principalmente estando, morando naquele ambiente, né? Ter obra em casa quando você está morando, então sempre foi um problema, assim. Das coisas mais simples até as mais problemáticas, questão de prazos, e isso de relatos também, né? De amigos e tal, prazos que não se cumprem, a barulheira, né? Tipo, excesso de material, então sempre foi meio que sinônimo de dor de cabeça. Então, meio que obra, na minha cabeça, sempre foi algo a ser evitado ao máximo, ser postergado ao máximo no início de uma obra até você não ter como fugir e ter que fazer. Então, assim, obviamente a gente topou fazer porque precisava, mas acho que a obra nunca foi na nossa cabeça. Vocês nunca quiseram, né? Nunca eu acho que sonho é entrar no lugar. Meu sonho é fazer uma obra no meu apartamento. Não é. Meu pai falava assim, você vai fazer obra, aproveita e faz tudo de uma vez. Só que meu pai enlouquecia. Meu pai fazia, sei lá, 3, 4 cômodos lá de casa ao mesmo tempo. E assim, não tinha a menor condição. Não tinha nem mais onde ficar. Não tinha real, não tinha como. Então isso também é uma coisa, cara, como é que a gente vai organizar isso? Como é que se vive no mesmo espaço? Aqui a gente não morava, então era mais fácil, né? Mas também se morasse ia ser um desespero, porque o apartamento se transformou, né? Assim, com o que a gente acabou fazendo. Ficar aqui era impossível. Não tem como. Não existe como. isso. Até durante a obra é difícil você ficar aqui fazendo a obra. Eu nem sei como é que vocês ficaram aqui. Dá. A gente Sério, tinha um monte de coisa aqui. A gente acostuma. Senta no saco de cimento, na massa corrida, a gente dá um jeitinho. Tudo dá um jeito. Mas voltando aí a essa questão de crença, eu até perguntei sobre comentários de amigos, vocês têm alguma coisa assim que marcante para vocês que é bizarro de obra? Abandono de obra, assim, de gente começar a fazer obra e simplesmente sumir, assim, sumir pedreiro, sumir empreiteiro, sumir material, e aí precisar correr atrás de outras pessoas para continuarem fazendo o que estavam fazendo. Vou te dar uma notícia com relação a isso. É bem normal. A galera foge muito, infelizmente. Infelizmente, compromisso é bem difícil, sim, né? E aí obra, eu não sei, a galera que é envolvida mais com obra parece que foge mesmo do compromisso. É meio difícil, né? Mas acontece. Arthur, a gente está tendo uma experiência até com outros serviços de muita falta de comprometimento, assim. Então eu acho que isso, para a obra, imagino a quantidade de vezes que isso possa acontecer. Eu acho até que isso é uma oportunidade de mercado, assim. E pegando essas obras que vão ficando pelo meio do caminho, mas outros serviços a galera não consegue, assim, se comprometer e ter um cuidado com o que está sendo feito, ou entender que o serviço termina até que ele seja completamente entregue, assim. Enfim. Problema de pós-venda. Que a gente acha que é pós-venda, né? Mas enfim. Acho que é pós-venda, mas a venda só acaba quando ela acaba de fato, né? Exatamente. Se tem algum detalhe a ser retificado, se tem, né? Acho que faz parte de você ouvir o cliente, saber se tem alguma mudança a ser feita, e acho que passa pela confiança, né? Eu acho que principalmente obra, né? Porque você está colocando seu teto, onde você vive, onde você dorme, onde sua família fica, nas mãos de uma pessoa, né? Eu já tive, você falando de bizarrice, assim, eu lembro que morando em casa, uma obra grande que a gente fez, hidráulica, em banheiro, a gente foi descobrir depois que algumas junções, enfim, não sei os nomes técnicos, mas foram feitos com um saco de mercado, sabe? Umas coisas assim, umas doideiras, assim. Tem e você fica se perguntando, mas isso aqui, né? Isso podia ter dado um problema sério, enfim, era hidráulica a questão e tal. Então, assim, se você não tem confiança em quem você está entregando a sua casa, o lugar onde você vai morar, fica muito complicado. E você vê muitos relatos de quebra de confiança mesmo, de falta de comprometimento. Então, os relatos são bem difíceis nesse sentido, normalmente, né? Complicado, né? Complicado. Imagina, você amarrar uma tubulação com saco plástico. A gente foi descobrir muito tempo depois. Eu não vou entrar no mérito aqui de bizarrices de obra, porque senão aí eu vou ter que abrir um capítulo só para isso, tá? Então, pelo amor de Deus, a gente, na próxima. Agora eu quero mudar um pouquinho aqui, deixar um pouquinho a obra de lado e entrar para o lado mais pessoal. Por que isso tudo aconteceu? Né? A gente está aqui hoje com o apartamento pronto, vocês já estão aqui, né? A gente chegou aqui até um pouquinho mais cedo, aí me xingou um pouquinho porque ele já estava atendendo, a gente invadiu mesmo assim, então eles já estão usufruindo do apartamento, mas eu queria
realmente voltar bastante para entrar nesse lado pessoal. O que fez chegar até aqui? Como que foi esse processo? Desde, como você já falou, já morou aqui na infância, então busca isso lá atrás pra gente. Eu morei aqui, enfim, aí quem quiser fazer conta, faça, desculpa a minha idade, mas eu morei até 94 aqui. E aí morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, e a gente foi depois para uma casa em Jacarepaguá, porque meus pais achavam que 2 crianças pequenas tinham que ter espaço para correr, e, enfim. Esse apartamento ele passou por muitos familiares meus que moraram aqui. Uma prima morou, uma segunda prima morou, e depois o meu pai colocou esse apartamento para alugar. Esse apartamento ficou alugado por muito tempo, até que na pandemia meu pai faleceu. E aí esse apartamento veio para minha administração. Eu comecei a lidar com esse apartamento aqui. E comecei a lidar com o inquilino, comecei a lidar com umas situações meio chatas de apartamento. Eu tinha uma lembrança muito boa daqui, eu achava que o apartamento era excelente, que o espaço era muito legal. Eu não sabia se era uma lembrança só de criança ou se de fato era o que acontecia. Porque não tinha boleto, né? Não tinha nada, era tudo tranquilo, era só brincadeira. Era uma lembrança boa. Tinha que precisar fazer mercado. E aí, obviamente, a gente já estava um tempo juntos, e essa coisa de querer morar juntos, e para onde que vai, até o momento que eu decidi que eu não ia mais alugar o apartamento. A gente vendo valores de aluguel, valores de outras coisas, tudo estava muito alto pós-pandemia. E eu meio que cansei e falei, cara, eu tenho um apartamento lá e ele é nosso, era da família, enfim. Acho que eu vou investir nesse apartamento e vai ser assim que eu vou conseguir ter um espacinho meu, e aí, se o Pedro quiser, o Pedro vem junto e vambora. E foi essa decisão, assim, por muito tempo pensada, assim, 1 ano e meio de terapia para poder tomar essa decisão, assim, porque é complicado tomar esse passo, e complicado que tinha um casal de idosos morando aqui. Sério? E assim, dessa parte eu não sabia. era um casal muito querido, assim, muito querido, não deu problema nenhum, como inquilinos, né? Eu tive que dizer, passo? Queridos... Como é que você expulsa dos idosos? A gente expulsa pelo chat do 5º andar. A gente expulsa. Mentira, mas foi difícil pra caramba. Rolou uma contraproposta, porque esse apartamento ele foi alugado no meio da pandemia para esse casal, e ele era um valor claramente muito abaixo do mercado, e para o que valia o apartamento, e para o espaço, enfim, aqui a área eu acho uma área muito legal. E aí, quando eu disse que eu vinha morar pra cá, foi assim que eu mandei a mensagem lá no 5º andar, a contraproposta foi: se você precisar aumentar o aluguel e de repente é esse motivo pelo qual você está querendo, sei lá, tirar o apartamento da gente pode aumentar o aluguel, não tem problema nenhum, mas não era isso. Não era isso. Aí expliquei também que, enfim, a gente foi assaltado em Jacarepaguá, levaram meu carro, levaram um bando de coisa, e aí a gente começou de fato a pensar também em outros espaços, não que tenha um espaço no Rio de Janeiro que seja essa coisa toda com segurança, tranquila, mas tinham ventos de mudanças importantes acontecendo, assim, rolando, e aí eu decidi que eu vinha fazer esse movimento. Eu chamei o querido pra vir junto, mas eu sabia que vindo pra cá eu precisava mudar muita coisa no apartamento, assim, tinham coisas na minha cabeça, na minha lembrança do apartamento que eu não gostava e que eu queria dar mais a nossa cara, né? E o que mais te incomodava aqui no apartamento? Os banheiros. Sempre falou. Acho que eu lembro a primeira vez que a gente veio aqui, acho que a gente foi direto pro banheiro. É porque eu não aguentava mais os banheiros. Foi direto pro banheiro. Não, o que mais me incomoda aqui é o banheiro. Aí realmente tava bem antigo. Eles tinham fórmica ainda. Os banheiros eram de fórmica. Enfim, a cozinha também é de fórmica, mas ela tá emassada. Então tem uma diferença ali. Mas esse apartamento, ele tem muita coisa ainda, sei lá, do final da década de 80, que foi quando meus pais adquiriram esse apartamento, né? Então o piso é dessa época. Os armários da cozinha são dessa época. Os banheiros não mais. Mas assim, as paredes,
enfim, a varanda dessa época, pouquíssima coisa foi reformada de estrutura nesse sentido. O que a gente fez, acho que a gente vai falar depois um pouquinho, mas é muito mais o que está visível assim, para a parte de cima, iluminação, enfim, mas piso, varanda, armário de cozinha, que era a única coisa que tinha aqui de armário, isso é daquela época. Então, enfim, mas respondendo mais objetivamente, eram os banheiros que mais me A incomodavam. primeira coisa que ele me falou quando a gente escreveu o apartamento e o que precisaria mudar, o que o Rei falou, eram os banheiros. Então acho que sempre foram o ponto de foco, assim, mesmo das principais mudanças. E eu acho que foram onde ocorreram as principais mudanças. Não, e agora... Então, Você vai os mostrar? banheiros, Você vai mostrar né? depois dos Vou banheiros? mostrar, já tá. na página do Instagram tem tudo bonitinho. Porque 5 estrelas. Então, hoje banheiro, né? 5 estrelas. Agora, certeza que... O apartamento tinha uma coisa de não ser acolhedor. E assim, pode parecer estranho, mas o banheiro também era isso. Era de qualquer jeito, né? Então acho que hoje ele tá mais aconchegante, mais acolhedor. Então, com certeza isso você passou muito pro arquiteto na concepção do projeto. Sim. Né? Então, acredito que vocês perderam, entre aspas, bastante tempo na concepção ali do projeto para os banheiros. Como é que foi essa... O que é perder tempo na concepção? Ficar discutindo muito isso? Exatamente. Idas e vindas. Porque o projeto é aquilo, né? O arquiteto te passa... não sei, eu acho que eu quero um detalhezinho diferente. Aí ele muda. Aí passa de novo pra você e muda mais um pouquinho. Não tem essa sensação. Eu acho que foi rápido o João entender o que a gente queria. Que bom. Eu acho que o João era muito mais implicado assim nos detalhes do que a gente, então às vezes ele ficava trazendo alguma coisa e a gente dizia, não, João, tá tudo bem. Vambora, pode ir. Mas o João não demorou muito tempo para entender o que a gente precisava, assim. Então, o tempo que a gente levou com o João para começar com você não foi tão distante assim. Não foi. Ainda bem, porque senão acho que a gente ainda tava fazendo alguma coisa aqui. Foi rápido. Não, foi rápido, né? Foi rápido. Então Foi vamos rápido e sem estresse, assim. Isso foi excelente também. Foi muito pacífico o processo. bom. O João é nosso amigo, né? Então, assim, ele minimamente conhece a gente. Acho que isso ajuda quando ele foi lá pensar as referências do banheiro, o que a gente tinha conversado e tal. Então, dica, encontrem arquitetos amigos de vocês que já conheçam. Já ajuda bastante. Já ajuda. Isso é importante. Vamos lá, porque, enfim, a consideração vale muito nesse momento. Sim. Então vamos entrar nesse assunto. Diga. Obra, a sua obra. Tá. Vamos lá. Como é que foi para vocês, gente? Não apenas o passo a passo dos projetos em si, né? Com o João, com toda a arquitetura, mas passar por todo esse processo de obra. Você saber que está o seu apartamento todo destruído, mas enfim, com um propósito maior. Eu lembro da sua cara quando você entrou aqui, estava tudo destruído, foi ótimo. Mas como que é passar por todo esse processo, os sentimentos, o que passa aí na cabeça? Cara, eu tô aqui, você estava perguntando, eu tô aqui lembrando, tem um ano que isso começou, assim, tem um ano que os inquilinos saíram daqui e a gente começou a pensar mais sobre o projeto, e a gente foi conversar com o João, também pensando em termos de financeiramente, o que dava para fazer, o que não dava. No início, eu estava muito empolgado no início, assim, que a coisa se resolvesse logo, e eu lembro, meu terapeuta até hoje brinca comigo, porque eu lembro de falar na terapia assim, não, daqui a 4 meses eu tô morando lá. Ele dizia, bom, eu acho que você vai descobrir. Não é culpa minha. Eu acho que você vai descobrir um negocinho. Não foi. Foi a minha responsabilidade. Mas tem um ano que isso começou. Então tem um ano que a gente começou a conversar com o João, e aí, de fato, demorou. O que demorou ali no início foi a gente, de fato, falar, vamos fazer. E aí, em outubro, foi de julho a outubro, a gente já tinha o projeto em mãos. Eu acho que foi quando a gente entrou em contato com você, ali, outubro, novembro. Então, eu estava muito empolgado para fazer, mas sem a menor ideia do que ia acontecer aqui, do esforço que seria. A gente, obviamente, foi fazer orçamento e cotação com várias outras empresas, e você passou mais confiança, assim, pra gente no primeiro momento, e, obviamente, ter o contato através do arquiteto ajuda, porque aí eu sabia que o João ia trabalhar junto e tal, e eu acho que isso é um diferencial imenso, assim, imenso. Então, o início foi
Isso foi difícil também, porque a gente começou a fazer obra no final do ano, então, enfim, feriados, essas coisas todas, verão, e aí tem carnaval no meio do caminho também, enfim, tem muita coisa que eu acho que pode postergar o projeto. Eu nem acho que tenha sido o nosso caso, eu acho que a gente, mesmo com tudo isso, conseguiu. Vocês já entregaram antes, inclusive. Foi. Mas era uma empolgação grande. Aí, quando eu chegava aqui e via o nível de destruição do apartamento, era, meu Deus, falta muito. Não vai acabar nunca. E aí todo dia a gente tinha um grupo, né, no WhatsApp, e aí todo dia tinha boleto pra pagar, coisas, né, de compra de material, e aí eu demorava pra responder e era cobrado, e eu falei, meu Deus, aí tem que fazer uma piada, porque senão eles vão me odiar. E aí, enfim, tem que fazer uma piada. Tô brincando. Mas assim, foi tranquilo, assim, no final das contas foi tranquilo, olhando e lembrando. Eu não tive estresse aqui, assim, mesmo chegando aqui com o apartamento todo destruído e tal, não foi um estresse, sabia que isso ia acontecer. Eu tinha muita curiosidade de como é que a coisa ia se transformar, então, sei lá, chegava o revestimento do banheiro, eu ficava pensando, cara, como é que isso vai ficar? Como é que eles vão começar a montar lá? A gente recebia lá as fotos, mas é outra coisa você ver as fotos virtualmente do que estar aqui presencialmente. Então, cada etapa era uma realização de um sonho, assim, e aí eu ficava muito com o João falando assim, amigo, você já viu lá o revestimento? Eles botaram revestimento, o banheiro tá ganhando forma e tal. Então, tinha essa questão toda da obra em si, da destruição, mas a cada coisinha que ficava pronta era um preenchimento de um sonho, assim, de ficar, tomar banho nesse banheiro aí, deve ser um negócio legal e tal. Pô, quando começa a fazer as coisas, sei lá, o rebaixamento de teto. Na hora que entra e que você começa a entender, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei aqui, a instalação já estava toda feita e assim, pô, muito legal. No meio disso tudo, eu fiz aniversário, então eu passei a tarde do meu aniversário aqui sozinho, assim, olhando o apartamento. Foi quase uma conexão, assim, com algo que estava rolando, enfim. Eu queria chamar atenção para esse aspecto do sonho, assim, ir se realizando aos poucos, sabe? Mesmo de uma construção de sonho. Você vai vendo e vai ganhando forma para aquilo que você ia pensando, aquilo que você tinha, sei lá, projetado por muito tempo e perceber que ia ficando a nossa cara do tipo, caraca, é isso. A gente, quando comprou o revestimento, era isso que a gente queria. Enfim. Não é só sobre o resultado, né? É sobre o caminho também. O caminho faz parte do sonho em si, né? É interessante isso. Eu estou mais falando não pela obra em si, mas pela empresa em si, no caso, né? Tudo que a gente faz. Não é só o resultado que você conquista, é o caminho. A gente consegue ser feliz e ver que o sonho está se realizando no caminho, e aí é muito interessante isso. E eu vejo isso porque eu tento me colocar muito no seu lugar, no dia a dia, né? E, cara, é o dia a dia. Se você não estiver ali sendo grato, né, e curtindo aquilo, efetivamente curtindo aquilo, o resultado talvez não seja aquilo que você espera. Então, por isso que eu tento até passar sempre pro pessoal que está aqui na obra, porque eu sei que a obra é chato, é desgastante, no verão é insuportável porque é calor, Rio de Janeiro faz 20 graus, né, no verão, poeira, então todo mundo suado com a poeira aqui e estresse de obra normal, mas se você não estiver curtindo aquilo no seu dia a dia, se não tiver um ambiente, uma energia boa, não adianta, o resultado final não vai ser talvez aquilo que você espere, que eu acho que é muito isso que você viveu aqui, né? Você foi curtindo passo a passo, cada vez que você... Mais uma dica, assim, não é pra vir todo dia, tem que dar um tempo. Fica a dica. Que dar um tempo pra ver uma certa diferença, porque senão você se frustra. Que for um dia fazer obra no seu apartamento, não vá todo dia na sua obra, você vai ficar frustrado. Tem coisa na obra que você não precisa ver. É isso. Não que seja errado, tá? Mas não vai todo dia. Escuta o raiz. Um dos maiores pontos de interrogação, ainda falando sobre o processo de obra, acho que era aquela questão de, cara, quanto a gente vai ter que estar lá presente, já que a gente não morava
aqui para acompanhar a obra. E aí eu volto a falar um pouco da confiança, porque eu acho que conforme os feedbacks vinham chegando, quase diariamente do que estava rolando aqui, para ele principalmente, compartilhava comigo, eu acho que a confiança ia aumentando no dia a dia, e a gente ia vendo que a gente podia confiar no que estava rolando aqui, na sua equipe, em todo mundo que estava envolvido na obra, e que a coisa ia acontecer no tempo certo dela, né? Então eu acho que essa confiança foi aumentando a partir do momento que os feedbacks iam chegando diariamente, né? Das fotos, dos relatos, o que foi feito cada dia, e aí a gente foi acompanhando virtualmente, né, na maior parte do tempo, o que vinha rolando. Então isso foi tranquilizando, eu acho, a gente, sabe? Tipo, eu posso confiar no que tá rolando lá, assim, eu não preciso estar lá todo dia para saber que a obra tá andando, né? Acho que eu vou falar aqui, enfim, não sei se você vai perguntar isso depois de novo, se a gente vai ter a oportunidade de falar, mas acho que cabe o processo da obra explicar que, assim, a gente tinha lá um grupo no WhatsApp, mas eu tinha acesso a um aplicativo que vocês iam colocando as coisas, né? Então, diariamente eu recebia um relatório. Completo. Era muito completo. Assim, era até completo como, sei lá, hoje choveu. Eu ia dizer isso que tem gente fazendo obra aí. Que beleza. Então, não, tá tudo beleza casa, nada. tudo em casa. Agora, literalmente, isso. Todo mundo tem direito. A gente até pensando em dar uma caixinha de brigadeiro aqui pros vizinhos. É bom. Porque eu sei lá que barulho que vocês fizeram. Mas é isso. Então, eu acho que é importante dizer que tinha esse acompanhamento virtual, porque a gente tinha acesso a essa plataforma que vocês disponibilizam, e aí todo final do dia eu entrava lá e via. Hoje recebeu material, hoje estão aguardando tal coisa, hoje choveu, sei lá, tinha todas as informações necessárias. O que me marcou. E o que me marcou muito, eu acho que esse foi um momento assim, de virada na obra, assim, na nossa relação, foi que chegou o revestimento errado aqui, né? Então eu tinha feito a compra do material correto, e aí quando chegou aqui, vocês recebiam todo o material, mesmo eu estando longe, vocês não receberam, mandaram voltar. Eu entrei em desespero de longe, porque eu falei, caralho, eu comprei essa merda, eu comprei errado, cara, e você me ligando assim, me manda a nota fiscal, e eu atendendo, não dava naquele momento, mas enfim, no final das contas, tudo se resolveu porque vocês não receberam o material, e isso foi fundamental para a rapidez em que houve a troca desse revestimento para chegar aqui. E aí, assim, vocês conferiam todo o material quando chegava, eu não precisava me preocupar com isso. Essa atitude de vocês foi uma virada de chave, assim, na confiança, do tipo, cara, vai tá rolando, e é isso, tem gente cuidando de uma parada que é minha, da forma como eu cuidaria. Então isso foi eu falei pra você na época isso, eu, enfim, falo pra todo mundo, como isso foi, não sei se isso é simples pra vocês, se é um detalhe pra vocês, mas pra gente foi impressionante a diferença que fez na relação de, cara, eles estão cuidando lá de uma parada, não tá, eles só recebem, não, eles estão conferindo, estão olhando. Então, pô, eu chegava aqui, vocês tinham toda a conferência de nota fiscal marcado de cada material que tinha chegado. Isso é assim, para a relação, para o trabalho de vocês, acho que isso é importante, mas para a relação com o cliente, isso para mim foi fundamental. Então, acho que isso é importante dizer. Olha aí, o merchan. Aí que beleza. Não apenas um podcast, é um merchan. Muito obrigado, já virou um depoimento. Curte lá, obrigado. Legal, gente, que bom. Eu fico muito feliz de ter sido gratificante e de ter tido esse resultado que era o nosso objetivo, não apenas objetivo, né? Mas é muito, muito gratificante ver isso, de verdade. E aí eu queria agora entrar num pontinho com vocês, até para a gente poder finalizar. Quando é a próxima obra? Você tá brincando, né? Fugiu um pouquinho, virou um merchan, muito bom, mas eu quero saber de verdade, vocês têm pretensão um dia de fazer alguma outra obra? Já mudou esse conceito para vocês? Como que vocês pensam hoje em dia, depois dessa experiência relacionada à obra?
É que assim, hoje a gente mora aqui, né? Uma coisa Então tem que dizer, pensar. ó, forma aí, vai pra outro lugar. Tem que Morando, pensar. não sei. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que muda muito assim, a percepção sobre fazer obra. Muito mesmo. E aí a segunda obra tem desconto, com certeza, né? Teremos, com certeza. Então, mas falando sério, eu acho que tem uma forma de pensar a obra completamente distinta, de querer, de poder, assim, terceirizar mesmo, assim, o cuidado. Eu acho que cuidado é uma boa palavra, assim, para pensar. O carinho, o cuidado. Gente, estamos chegando ao final do segundo episódio com esses queridos aqui, que sinceramente foi um prazer não apenas atendê-los, mas ter toda uma experiência, uma troca com eles e agradecer, né, por participar, por topar essa ideia. Eu sei que é meio maluca, eu sei que foi meio inusitado, mas está sendo muito gratificante fazer parte disso também. E agradecer bastante por abrir o apartamento de vocês, nos receber para a gente poder ter essa troca aqui. E agradecer, muito obrigado. E até a próxima, é E isso? até a próxima. Quem sabe aí vocês vão investir em algum negócio e mais obra aí pela frente, se Deus quiser. Estaremos juntos. Quando ocorrer, a gente... Então tá, vamos saindo agora, que agora a gente finalizou e pode reformar.